Olá, bom dia, Rio Grande do Sul, são 11 horas e 36 minutos desta quarta-feira, dia 5 de janeiro. Vamos aos destaques de hoje do SBT Rio Grande. Eduardo Ostermaier tem as informações de uma polêmica. O governo do estado identificou o primeiro caso de dupla contaminação por Covid e gripe. Embora algumas pessoas já tenham dito, mas tem caso que eu sei que aconteceu aqui ou lá, é o primeiro caso oficial. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Glauco. Exatamente, é um jovem de 21 anos, morador de Porto Alegre. Ele teve essa co-infecção apresentada no dia 23 de dezembro do ano passado, mas agora só foi realmente confirmado esse caso de influenza e Covid-19 hoje pelo LACEN, que é o laboratório do estado. Reforçando um detalhe importante, Glauco, esse cidadão só tinha tomado uma dose da vacina contra a Covid-19, portanto, ele não estava com o esquema vacinal completo. Os detalhes, tudo mais, a gente conta daqui a pouco no SBT Rio Grande. Tá bom, muito obrigado, Eduardo. Combinado então. E vem da redação o segundo destaque de hoje. Parece que tem um falso comprador que podia muito bem fazer novela, né? Se não fosse bandido. É isso, Guilherme? Bom dia. Pois é, Glauco, olha só, uma situação lá da região norte do estado, uma situação de Passo Fundo. Pois este cidadão aí saiu de uma loja com 2 relógios que juntos somam quase R$1.000. Quase R$1.000. Só que ele não foi muito longe não, Glauco. Ele acabou no meio da rua, mas eu ainda não vou contar o que aconteceu com ele e te conto ainda nessa edição aqui do SBT Rio Grande o que ele fez depois que ele saiu dessa relojoaria com 2 relógios que não eram dele, claro. Mas olha a cara de pau deste indivíduo, olha essa imagem aí. Combinado, então daqui a pouco o Guilherme Roquette fala mais sobre este assunto e olha só, daqui a pouco tem também esporte, o Grêmio, sabe o Douglas Costa, aquele do casamento, né? Pois o Grêmio diz que vai mantê-lo para 2022, é uma decisão confirmada pela diretoria do clube. A questão agora a questão é ver como fazer para baixar o salário do camisa 10, que ganha muito e lembrando, o Grêmio está na Série B do Campeonato Brasileiro. Fique com a gente porque está começando apenas o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço. E nós começamos diretamente com a redação, Guilherme Roquette, para nos falar de mais um mau exemplo que vem do interior. Poderia ser na capital também, porque a intolerância ela está em todos os lugares. Neste caso aí, é na fronteira do estado, no interior. Olha essa imagem, que coisa lamentável, Guilherme. O que significa isso aí, hein? Olha, Glauco, essa aí é mais uma daquelas parecidas com as que a gente mostrou em São Francisco de Assis, em Atlântida, lá no litoral. Só que essa aí vem do outro extremo do Rio Grande do Sul, vem lá da fronteira oeste de São Borja, mais precisamente. Isso aconteceu por volta das 11 horas da manhã de sábado, do dia 1º, claro, né? Quando a polícia, a Brigada Militar, foi chamada, claro que isso aconteceu antes das 11 da manhã de sábado, mas vamos contar pela ordem cronológica da ocorrência, Glauco. Sim. A Brigada Militar, ela foi chamada lá no hospital da cidade porque um cidadão deu entrada com vários cortes. Tinha corte no rosto, tinha corte na cabeça aqui na região, né, onde eu já estou um pouquinho desprovido, mas eu não vou falar sobre isso agora. Telhado, tá. E também tinha um corte no olho, Glauco. No entanto, né, os enfermeiros começaram a conversar com esse homem para saber o que tinha acontecido e ele diz, não, eu acabei me envolvendo numa briga lá no cais do Porto de São Borja. Os enfermeiros então chamaram a Brigada Militar, contaram isso para os policiais e os agentes então, né, foram conversar com ele. Ele teria dito que não sabia quem é que tinha agredido, quem é que o tinha agredido e acabou então no hospital. Segundo o prontuário médico, Glauco, esse homem ele teve lesões no queixo, no couro cabeludo também, mas devido à impossibilidade, vamos dizer assim, dele dar maiores detalhes sobre aquilo que tinha acontecido, foram então os policiais lá para a delegacia e registraram o caso como lesão corporal grave, justamente pela quantidade de cortes que esse cidadão aí aparentava. Ele ficou internado por mais alguns momentos ali ainda no hospital, é um homem de 35 anos, no entanto agora ele já foi então liberado
E agora a polícia quer saber então quem foi que foi lá e fechou o pau contra esse cidadão no Cais do Porto lá de São Borja. 11 horas e 41 minutos, que imagem lamentável que nós temos que mostrar para você, até porque é uma coisa que está acontecendo em várias regiões do estado, não é exclusividade de uma cidade ou de outra. A gente tem mostrado muitos casos aqui de intolerância, alguns chamam de falta de empatia, outros de vergonha na cara mesmo. Este caso aí aconteceu em São Borja, como o Guilherme nos disse, no Cais do Porto, esse homem foi agredido e olha, o que não falta ali é covardia, porque a gente está vendo na imagem aí a quantidade de pessoas que resolvem assim, tirar para Cristo e vão bater porque vão bater. E apanhou e muito. Ah, mas ele tinha motivos para apanhar. Gente, não estamos aqui discutindo se ele, como diria lá no interior, né, Guilherme, se ele enticou com alguém, se ele, de repente... Se prevaleceu com alguém. Se prevaleceu. Gente, não é isso. A questão é da atitude, da revanche, chame como quiser, da vingança, que é uma coisa desproporcional. A pessoa está no chão ali, a gente está vendo que são vários agressores que estão ao redor, estão em cima, estão batendo, estão dando soco, estão dando chute. E aí a consequência foi esse homem internado com vários cortes, couro cabeludo na altura da cabeça, enfim. Apanhou e apanhou muito. E por que eu digo isso, que a gente tem que mostrar? Porque, pessoal, nós estamos recém começando 2022 e Guilherme, nos nossos telejornais deste ano, isso significa pouca coisa, segunda, terça e hoje, quarta-feira, nós já mostramos, e vamos relembrar aqui, agressões no litoral, né? Nós tivemos casos de Atlântida. De Atlântida, né? Ali, Arroio do Sal, enfim. Uhum. São Chico, São Francisco de Assis, que foi uma quebração, um quebra-pau danado. Olha aí, a gente está vendo aí o caso de São Francisco de Assis. E uma né? cidade foi na saída pequena, do Clube Assisense. Uma cidade pequena lá, porque assim, olha, lá em Atlântida, claro, juntou um monte de gente. Agora em São Francisco de Assis, que é uma cidade pequena do interior do estado, essa bronca toda aí, essa arruaça no meio, essa balbúrdia. O que é isso, tchê? Esses dias o pessoal estava comentando aqui na redação, ô Guilherme, quem é do interior, como eu, como você, né, a gente tinha alguns costumes, assim, para se divertir. Ah, vai pro Bobódromo, né, que é a rua principal, vai olhar o movimento de carros, vai tomar chimarrão na praça, parece que as coisas mudaram para pior, porque agora virou rotina no interior, assim, não temos nada para fazer, vamos brigar. Quem sabe vão tomar uma, duas, três, porque nunca para na uma, na duas, na três, né? Porque ficam se prometendo, né, Glauco? Os grupos ficam um se prometendo contra o outro. E eu quero te lembrar aqui também daquele caso aqui de Charqueadas. Tu lembra do Ronei? Ronei Faleiro Júnior? Sim, na saída do clube, era um jovem, exatamente, que na saída do clube, o outro grupo contrário, porque eles seriam de uma cidade diferente, os amigos do Ronei seriam de uma cidade diferente, ele colocou essas pessoas para dentro do carro do pai dele, essas pessoas abriram o carro, quebraram o carro e esse jovem não está mais aqui para contar essa história. E foi numa situação como essa, Glauco, como essas duas que a gente está vendo aí na tela, no lado esquerdo em São Borja, no lado direito em Atlântida, e a gente vê que de uma ponta a outra do estado, de oeste a leste do estado, tem pancadaria, tchê. Isso que nós temos as imagens. Porque muito quebra-pau por aí acaba ficando por isso mesmo, porque não tem o registro. E o Guilherme destaca um negócio aí que eu acho bem importante. Não tem lugar e, pelo jeito, não tem muito essa questão da idade também. Porque, era uma gurizada que estava ali em Atlântida na virada do ano, resolveram brigar. Isso é coisa de menino. Gente, esse caso de São Borja, 30 e quantos anos? 35 anos, eu 35 acho. anos. A pessoa agredida, tá? E tem gente aí que não cozinha na primeira fervura também nesses agressores aí. Então, não é só essa questão de 18, 19, 20, gurizada, não. É a intolerância que está se alastrando, virou pandêmico também, já que é uma coisa que a gente está falando tanto, pandemia. A pandemia da falta de empatia, da violência que está tomando conta de todos nós, do Estado, do país, enfim. E eu fico pensando também nos pais, né? Tem pai, Guilherme, que eu acho que nem imagina o que o filho está fazendo na rua. Sem dúvida nenhuma, mas quando eu era guri lá em Jaguarão, que eu saía... Faz tempo isso aí, que o Guilherme era guri. Faz tempo. Algum tempo, mas não faz tanto tempo quanto lá em Jaguari, né, Glauco? Então vamos estabelecer um pouquinho essa relação. Mas olha só, eu vou te contar que se o meu pai e minha mãe soubessem que eu tivesse brigado na rua, mas olha, não ia sobrar nada em casa, nada para contar a história. Levava aquela chinelada. Levava outra. É alpargata, na verdade. Exato, era alpargata lá. E assim, ó, né?
Mas deixa eu te contar uma outra coisa, Glauco, que a gente tem que relacionar aí. A gente percebe o seguinte, tudo aconteceu, a maior parte desses casos aconteceu aí na virada. Depois que muita gente tomou umas e outras, ou umas tantas e outras tantas, ficaram no meio da rua e aí acharam que podiam. Acharam que era um deus, acharam que estavam com a força, que era o He-Man, a She-Ra, o esqueleto, o que for, tá? E resolveram se brigar uns com os outros. Então a gente percebe aí a influência do álcool e de tudo que ele gera, e claro, outras coisas mais, mas estou falando do álcool, que é muito comum a gente celebrar com bebida alcoólica, e tá aí o resultado disso. Esse outra coisa a mais, eu também pensei, tá, Guilherme? É claro que a gente não pode cravar, não pode acusar de nada, mas... Olha, é difícil imaginar situações tão recorrentes assim, como a gente chama de cara limpa, né? De peito aberto, as pessoas num simples, né, copo de cerveja, tomar essa atitude, enfim. É uma coisa lamentável, é um registro que nós estamos fazendo aqui do município de São Borja, querida São Borja, terra dos presidentes, lá na fronteira. Também, como eu digo em outros casos, não merece tudo isso que a gente está vendo aí, mais este caso de violência, de intolerância, enfim. Esperamos que termine por aí, eu sei que é difícil. Daqui a pouco o Guilherme volta com mais informações. São 11 horas e 48 minutos, a gente tem muita informação estado afora, inclusive mais uma polêmica que envolve dinheiro público. E aí você já deve ficar pensando assim, ixi, estão mexendo no meu bolso para fins que eu não gostaria. Só que a repercussão foi tão forte, mas tão forte que já tem um capítulo hoje mesmo pela manhã. Verba de gabinete. Você já ouviu falar, hein? O nome é burocrático, eu sei, mas a gente vai te explicar o que significa isso, tá? Deve ficar atento ao que significa a verba de gabinete. É um valor mensal que vereadores, deputados recebem por mês para custear despesas do mandato. Isso inclui combustível, né, para deslocamento para as bases eleitorais, panfletos, prestação de contas do que está sendo feito no mandato, enfim. E qual é a polêmica agora? Eu quero chamar o Eduardo Ostermaier, que, como eu vejo, está ali no prédio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, porque é o seguinte, ó. Tem um aumento que não é mais aumento, tem um valor que não é mais o valor e porque teve muita reclamação. Explica pra gente, Eduardo. Pois é, Glauco. Aqui a gente está no palco da polêmica dessa manhã. Nessa manhã de quarta-feira que começou agitada, porque os deputados tinham decidido, né, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tinham decidido aumentar em quase 120% o valor da chamada cota de gabinete. Que você já explicou muito bem aí, Glauco. Até dezembro, né, os deputados recebiam quase 15 mil reais por mês para os custos do gabinete e isso seria aumentado, chegaria a 32.200 reais. Porém, hoje de manhã, o presidente aqui da Assembleia, o deputado Gabriel Souza, do MDB, convocou uma reunião extraordinária com a mesa diretora, que é os deputados que presidem a casa, e eles decidiram revogar esse aumento. Não repercutiu nada bem. O deputado Gabriel Souza estava saindo aqui da Assembleia, se dirigindo ao Palácio Piratini, quando a gente estava quase pronto para entrar no ar. A gente aproveitou para conversar com ele. Vamos ouvir então, Glauco, o que ele falou? Ele explicou um pouco dessa decisão, o que foi conversado entre os líderes da Assembleia, agora falando o deputado Gabriel Souza. A resolução de dezembro foi revogada, mesmo não havendo um reajuste, fazia 14 anos da cota parlamentar. A mesa diretora achou por bem revogar esse reajuste plenamente, portanto, a cota continua com o mesmo valor de 2008, de 14 anos atrás, durante essa gestão, que é uma decisão, me parece, acertada por unanimidade dos membros da mesa, já visto aí a demanda que a sociedade apresentou no sentido de evitar essa reposição. Se a sociedade entende que a casa tem que fazer ainda mais diminuição dos seus recursos e do seu orçamento, de seus gastos, como tem feito nos últimos anos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é a mais barata do Brasil. Certamente nós temos que ter sensibilidade de entender que o momento não é apropriado e acho que foi nesse sentido que a mesa deliberou nessa manhã.
11 horas e 51 minutos, nós estamos falando dessa polêmica que tomou conta do noticiário hoje pela manhã, que é o aumento da verba de gabinete que tinha sido autorizado pela Assembleia e que agora, então, voltou-se atrás. Isso significava 117%. Antes de continuar com esse assunto, eu quero perguntar para o Eduardo. Eduardo, vamos continuar assim na chuva mesmo? Eu estou vendo que está pingando aí, está chovendo até bastante forte, né? Vamos continuar ou não? Tá um chove para, viu, Glauco? Mas dá para continuar, viu, aqui. A gente não é de açúcar, né? Ah, vamos lá então. Até porque a chuva, claro, nessa situação não, mas a gente está precisando tanto de chuva. Agora, Eduardo, o que tem de novidade aí? A pressão popular realmente deve ter dado efeito, né? Pois é, Glauco, o que realmente repercutiu muito negativamente na internet surtiu efeito aqui atrás na Assembleia Gaúcha. O aumento da gasolina, que motivaria esse reajuste de quase 120%, acabou mesmo sendo revogado pela mesa diretora da Assembleia. A gente está aqui com o deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, que topou conversar com a gente. Ele não faz parte da mesa diretora, explicando, mas ele já havia se posicionado contra essa decisão, quando foi anunciada, né, deputado? Começo perguntando para o senhor, porque essa decisão de um aumento de quase 120% já era um aumento muito alto, em virtude só dos gastos de gasolina, né? Se fosse realmente uma justificativa da gasolina estar mais cara, podia haver um aumento, mas não de 120%. Como é que foi essa recepção por parte do senhor, deputado? Bom dia. Eduardo, um abraço a todos os nossos espectadores do SBT. A bancada do Partido Novo ficou sabendo dessa decisão por meio do Diário Oficial da Assembleia, que é o meio de veiculação da oficialização das decisões. Nós não fazemos parte da mesa diretora, então não fomos ouvidos nessa decisão e ficamos muito consternados ao ficar sabendo desse aumento tão desproporcional. Buscamos dialogar com o presidente a respeito disso, trazer uma ponderação, não fomos ouvidos e acabamos tendo que trazer publicamente o nosso posicionamento, que no fim acabou se refletindo como posicionamento, acredito eu, da maioria da população, que ficou certamente indignada diante desse aumento desproporcional e descabido. É importante frisar, né? Esse valor segue o mesmo desde 2008 e se forem analisar o portal da transparência da Assembleia, são poucos os deputados que usam todo o valor. Então não há necessidade de se aumentar. Se há necessidade de se rever a questão da gasolina, que se faça uma correção no índice de ajuste, mas que não se aumente o valor total. Especialmente diante de uma situação nessas, né? Os deputados, como representantes do povo, têm o dever de dar o exemplo, inclusive dando entrevista na chuva, que segue o jogo. Pra gente já ir encaminhando, né, Glauco, para liberar o deputado de pegar a chuva só, tá de boa. Mas, deputado, eu queria saber se o senhor concorda que foi uma pressão popular até que motivou essa decisão de hoje de manhã. Sem dúvidas, a pressão popular foi o que fez a diferença. Lamento que tenhamos que ter chegado nisso, mas aproveito também para parabenizar o presidente Gabriel Souza e a mesa diretora por essa decisão, por terem ouvido o clamor popular, ouvido a opinião das pessoas e entendido que medidas como essa não têm cabimento, que precisam ser discutidas com o parlamento, com as diversas bancadas, inclusive com as bancadas que não fazem parte da mesa diretora, porque a gente sabe que a mesa diretora da Assembleia é formada por um arranjo muito próprio, mas que o parlamento, na sua integridade, é quem representa a população gaúcha no todo. Tá, deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, conversando com a gente aqui. Depois eu tô indo pro estúdio para te dar um abraço molhado, viu, Glauco? Se cuidem, pelo amor de Deus. É muita chuva agora, eu tô vendo os dois completamente molhados. Muito obrigado, deputado. A gente não pode nem reclamar muito, né? Essa questão da chuva eu já mencionei aqui. Agora, só um detalhezinho. A gente até perguntou aqui nas nossas redes sociais, para você que está em casa, o que você acha desse aumento, tá? Mas antes de ler alguns comentários, senhor presidente, senhores deputados, eu sei que a Assembleia Gaúcha, ela está economizando, eu sei disso. Eu sei que parte dos valores da Assembleia foram destinados às pessoas que mais precisam nessa época de pandemia. Foi feito um repasse das economias feitas pela Assembleia Legislativa. Eu sei disso, senhores deputados, senhor presidente. Mas percebam o que significa esse aumento. 117%. Quem recebeu no salário o aumento sequer da correção da inflação? Quem? Quem você que está em casa aí? Quem de vocês recebeu esse aumento? Agora, numa tacada, senhores, 117%, com a explicação de que, desde 2008. Gente,
Vamos fazer a correção, então, daqueles salários que desde 2008 não estão sendo corrigidos dentro do índice que deveriam fazer? Hã? Só uma perguntinha. E vale sim, vale muito a pressão popular. Vale muito o grito de quem sofre para pagar as contas, de quem está penando para começar o ano pagando impostos, pagando dívidas, em meio ainda a uma crise. Portanto, eu peço só um pouco mais de respeito com quem está na rua, com quem está pagando seus impostos, com quem está sustentando o legislativo e merece sim esta resposta, este cancelamento, esta revogação. E não adianta vir agora com um aumento, não é mais do 117, agora é 80. Não, também não vai colar, não vai colar. Desculpe aqui, mas eu tinha que falar isso aí. Eu paguei os meus impostos, eu não sei se você pagou. Eu tentei adiantar, inclusive, para garantir um desconto, mas não é para sustentar uma máquina como essa aí. Desculpa, Guilherme, eu me excedo, mas porque eu sei que tem muita gente passando necessidade e o Legislativo não está passando tanta necessidade assim. É verdade, Glauco, até porque tu falou do teu IPVA e eu vou te dizer o seguinte, eu não paguei o meu IPVA ainda. Por um simples motivo, ainda não deu para pagar o meu IPVA. Porque aumentou um monte com a FIP, que a gente explicou aqui várias vezes aí, aumentou bastante para esse ano. Agora, eu vou te dizer o seguinte, ó. Ok, mas é claro, é uma verba de gabinete, isso não é salário de deputado, eles usam para restituição, não sei o quê. Nem todos usam, ok, tudo bem. Só que tem gente que usa, e tem gente que usa muito. E tinha épocas, Glauco, que valia uma simples notinha de um restaurante lá em Arroio Grande, ou de um restaurante lá no norte do estado, em Nonoai, para que se considerasse aquilo como um valor de uma diária, para que aquilo servia de prova que o deputado estava lá. Sim. Então, justamente, se pagavam diárias, se pagavam despesas, se pagavam quilômetros rodados, e daqui a pouco isso estava indo e a gente nem sabia para onde era, porque uma simples cupom fiscal valia como restituição. Aí não tem condição. Então não tem que aumentar esse valor, coisa nenhuma. Aquele famoso poço negro. E como eu falei antes, a gente perguntou para você que está em casa, qual a sua opinião, né? Nós temos algumas respostas aqui. Olha só, o Daniel, é tão absurdo que em plena recuperação de cenário econômico, onde o trabalhador não consegue um aumento real no salário mínimo, é o que eu falava antes, estes sujeitos se dão essa regalia. Não discordo, porque é uma regalia. Índice desse tamanho claro que é regalia. Não é correção, não é ajuste, é regalia. Isso é uma... Bom, é sacanagem, eu até não gosto muito da palavra, mas enfim, com o eleitor, deputado que aceitar isso não me representa mesmo. Que barbaridade em plena pandemia, diz o Mauro Machado. E seria muito bom que as pessoas guardassem tudo isso que acontece, porque nós temos eleição. Daqui a pouquinho vai ter uma, daqui a pouco vai ter outra. E as pessoas têm que ter isso na memória, até porque o eleitor brasileiro, essa é a verdade, não tem memória, infelizmente. Bueno, vamos lá, vamos seguir com o baile. Meio-dia, não, 11h59. Daqui a pouco, o toque do meio-dia. Você que nos acompanha, nós vamos até 1h10, 1h12, às vezes 1h13. Quando tá bom o assunto, a gente até alonga um pouco mais, né? Só que assunto bom está sendo difícil. Por exemplo, olha, um motorista bateu o carro em um cruzamento no centro de Camaquã, mas não foi em outro carro. Olha a imagem. Guilherme Roquete. Olha, eu mais uma vez, eu até o pessoal lá de Camaquã, eu acho que eles não querem muito, não me querem muito bem na cidade. Mas o que acontece em Camaquã, mais uma vez, Guilherme? Olha, Glauco, eu estou olhando melhor a imagem agora, justamente dá para entender um pouco melhor como é que foi essa dinâmica. Agora, o que dá para ver ali, ó, é que esse Palio aí, que subiu a calçada, bateu na parede, derrubou placa, derrubou planta, teria avançado a placa de pare, porque pelo que está me parecendo aqui, tá? Não sou agente de trânsito nem nada, mas eu acho que tem uma plaquinha de pare lá na esquina, ó. A gente vai ver que depois quando aproximar a imagem. Se por acaso, então, ele cometeu esta infração, se foi de fato uma infração, aí, claro, daí não tinha como o outro motorista do Peugeot acabar parando, porque ele não viu, né? Tem um muro ali, não dá para ver. O carro, então, acabou sendo atingido na lateral esquerda por esse outro Peugeot que vinha vindo de lá e subiu a calçada, bateu na parede, derrubou uma planta, derrubou uma placa de trânsito. Olha, Glauco,
Por sorte, ninguém ficou ferido nesse caso aí. Foi um acidente até mais inusitado do que outra coisa. Na hora que eu olhei na primeira vez, eu digo, mas o que aconteceu aí? Foi uma barbeiragem? Não. É porque realmente um deu uma tocadinha ali na lateral do outro. Tu vê que nem amassou muito a porta, mas o que mais estragou foi a batida que o nosso amigo aí deu na parede, na árvore e na placa de trânsito. Felizmente, ninguém ficou ferido. Esse acidente, Glauco, para a gente poder então dar o serviço completo aqui, ele aconteceu no cruzamento da Rua Presidente Vargas com a Marechal Floriano Peixoto. Foi por volta das 10 para as 11 de terça-feira. Então, né, na noite passada, né, de terça para quarta, que aconteceu esse acidente lá no centro de Camaquã. E a gente vê o seguinte, ó. Parece que só tinha 2 carros na rua nessa hora, Glauco. Os dois conseguiram se encontrar. Eu estava prestando atenção no relógio, né? Que tem esse relógio aqui, eu não sei se está exatamente correto, né? 22 horas e 51 minutos. Numa cidade como Camaquã, trânsito já bem menor a essa altura do dia, né? Mas agora chama atenção também, bota na imagem aqui, é que tem placa nas duas esquinas, né, Guilherme? Tem placa aqui nessa esquina e tem placa na outra. Onde vem os 2 carros tem placa. Então, eu não sei exatamente qual delas é exatamente a que diz, que tem o sinal de pare, né? Tem um menor de idade, isso dá para ver nesse palio que acaba batendo, né? O susto foi enorme. O motorista muito provavelmente se assustou muito porque ele não conseguiu parar e não teve reação praticamente, tanto que ele foi bater na parede, né, desta loja e depois atropelou a placa. Agora, eu repito, mais uma vez em Camaquã. Gente, não dá. Mesmo tendo a placa dizendo ali, ó, pare de um lado e no outro você está na preferência, tem que dar uma olhada, tem que diminuir. Isso aí poderia terminar muito pior. Até que foi o saldo, digamos assim, foi bom. Pelo que a gente tem informação, o problema foi material, né, Guilherme? Exatamente. Ninguém ficou ferido aí nesse caso, Glauco. E a gente percebe que o Peugeot, aquele que vem vindo nessa rua aí, que a gente está vendo essa lá pro fundo, ele até não vem muito ligeiro. Mas o Palio não. O Palio aparece numa velocidade um pouco mais alta quando ele acaba atravessando, né, cruzando a faixa. Então, independente dele estar na preferencial ou não, no momento em que tu te aproxima de um cruzamento, é aquela coisa, né? Reza a lenda que tu deve diminuir um pouco o teu pezinho direito do acelerador, né? Talvez não tenha sido esse caso aí. Mas, olha, é realmente, assim, por muita sorte não pegou em ninguém. Porque se é de dia, o que pode acontecer é que tem alguém aí na calçada. Pega tem na uma calçada. loja ali, olha ali. Podia pegar em alguém. Não, e agora vem a discussão, logicamente, de quem é a culpa, de quem não é a culpa, mas tem como se tentar minimizar o problema. É isso que a gente está comentando agora, ter um pouco mais de atenção. Eu sei que a gente não deve se cuidar somente no trânsito, tem que cuidar dos outros, né? E aí vem a recomendação, então diminui um pouco a velocidade. Se for o caso, acontece muito no interior, dá uma buzinada, né, Guilherme? Exato. Dá uma alertada ali, eu tô na preferencial, mas vai lá, dá uma buzinada para justamente não ter qualquer tipo de problema nesse sentido. Mais uma vez em Camaquã, como eu disse antes, o pessoal de Camaquã não deve gostar muito de mim, mas a quantidade de acidente que a gente mostra aqui, daqui a pouco tem que fazer uma cidade redonda para não ter esquina. Tá fora da curva. Não, e tem que ser assim, ó, Glauco. Tem que ser redonda, mas de mão única, né? Porque daí todo mundo anda sempre pro mesmo lado, sempre fazendo a mesma volta. Né? Claro, eu peço perdão, mas é uma brincadeira que a gente faz, porque realmente é muito caso. Obrigado, Guilherme. Valeu. E tem que ter muito cuidado realmente. 12h, 5 minutos. Agora presta atenção, 2 carros roubados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. Os 2 já haviam sido clonados e circulavam com placas irregulares. Vamos ao giro de notícias. Um Fiesta com placa de São Leopoldo foi abordado na BR-290 em Eldorado do Sul. O motorista disse que pegou o carro emprestado para ir a Jaguarão buscar uma mulher. Os policiais descobriram que a placa era clonada e o chassi estava adulterado. O veículo havia sido roubado em junho em 2 Irmãos. O motorista foi preso e o carro recolhido. No Vale dos Sinos, um azeira foi abordado na BR-116. Um homem com antecedentes dirigia o veículo. O carro havia sido roubado há 9 anos em Porto Alegre e circulava com placas clonadas. O homem de 55 anos foi preso e o carro será devolvido ao proprietário. Um pé de maconha, munição e armas foram apreendidas encharqueadas na região carbonífera. A ação foi feita pela Brigada Militar e Polícia Civil.
O material foi encontrado em 2 casas e um sítio, na zona rural da cidade. 4 indivíduos foram presos e um menor foi apreendido. Gente, eu estava prestando atenção, aquele carro ali, há 9 anos, ele havia sido furtado ou roubado, não se sabe exatamente, e agora o dono pode ter o carro de volta, ou vai ter o carro de volta. Mas que loucura! Chama o Guilherme aí, o Guilherme que é nosso especialista em carros também. Já pensou, Guilherme, 9 anos depois, a polícia aparece lá, olha aqui, ó, seu Guilherme, deixa eu pegar aqui, não está com a chave do carro, mas faz de conta que é, aqui, ó. Eu sua tenho uma chave pega aqui, o seu alguém carro. me alcança ali, ô Duda. 9 anos, e como é que ele andou todo esse tempo? E, né, claro, tem a questão da placa, enfim, o cara forjou, mas nenhum, ele conseguiu não ser pego em fiscalização. Não, a chave ali. Será que pegou estrada? 9 anos, Guilherme. Tem uma chave aqui, ó, Glauco, vê se tu conhece. Conhece essa aqui? Não sei de quem não que é. Sabe de quem é essa aqui? Não, tá, então tá, vou deixar aqui comigo, tá? Depois tu me pede emprestado. Olha só, Glauco, esse carro aí, possivelmente, ele deve ter sido roubado com 2 anos de uso aí, assim, ó, muito pouco tempo tá de inteiro. uso, tá inteiro ainda, né? Porque quando ele foi roubado, ele era novo, ele devia ter no máximo 1 ou 2 anos, acho que nem 2 anos ainda. E o dono, não sei se tinha seguro, mas, né, deu um carrão desse aí, um Azera na época, era um carro bem caro, né? Hoje, claro, já diminuiu, já diminuiu, já depreciou, mas na época era um carro muito caro. Possivelmente o dono já tinha seguro, ou se não tinha seguro, já deve ter comprado outro carro e agora vai ganhar aquele seu velhinho de volta, né? Mas que coisa, não, é até inusitado, porque geralmente quando a gente tem o carro roubado, furtado, enfim, levado, tem muita gente que atira tudo pra cima, esse aí foi, nunca mais. Mas, é verdade. 9 anos depois, remember, olha aí, quem apareceu? O carro. Parabéns pra polícia por mais este trabalho aí. Mais cedo ou mais tarde, que seja, né? O que interessa é combater justamente a criminalidade. Agora, continuamos falando em polícia, né? Isso, segue aqui. Tem sirene ou não tem sirene hoje? É só quando... Meu Deus do céu, tá entrando na porta aqui. Olha que esse sujeito fez em menos de 20 segundos no norte do estado. Você vai ver aí na imagem. Eu achei que ele fosse comprar um relógio quando eu olhei a imagem. Mas intenção era bem outra. A intenção dele não era exatamente comprar, né, Guilherme? Não, nem um pouquinho. E ainda nessa ação, dá pra gente dizer que ele agrediu aquela funcionária, mas as duas foram, inclusive, Glauco, bastante corajosas, porque ele saiu porta fora, ela segurou, mas ela segurou, e o detalhe, elas foram atrás desse cidadão aí. Ele levou dessa relojoaria lá de Passo Fundo, Glauco, 2 relógios que somados eles valem quase R$1.000. Um 470, outro 490, mais ou menos aí 500 pila cada um. Esses 2 relógios eles foram levados por esse cidadão. Tá aí o relógio, ó, O um indivíduo, deles. exatamente, é uma marca famosa, Tecnos, eu acho que é o nome desse relógio Oriente. aí, Oriente. Enfim, durante então os policiais, a atividade de policiamento de bike lá da polícia, da Brigada Militar, eles foram chamados, receberam um chamado pelo 190, e esses policiais que estavam andando de bicicleta, então, eles acabaram indo até a rua Coronel Chicuta, lá no centro de Passo Fundo. Acabaram localizando esse cidadão usando camisa verde, boné marrom, ele que teria pego esses 2 relógios. Ele foi acompanhado por populares até próximo a uma farmácia, numa esquina ali com a rua Paissandu. Durante a revista, então, a esse cidadão já no meio da rua, eles encontraram, então, os 2 relógios que tinham sido, então, aí furtados dessa ótica, joalheria, né? Normalmente Relojoaria. Relojoaria, exatamente. Esses 2 relógios, então, estavam com esse cidadão aí que furtou e exatamente com as mesmas características que ele estava quando foi lá dentro, né? Com essa roupa aí, blusa marrom, boné, enfim. Quando ele foi pego, logicamente foi encaminhado para a Polícia Civil, lá onde foi apresentada a ocorrência. Mas o curioso dessa história toda aí, Glauco, é que ele saiu correndo, deu no pé da relojoaria, mas não foi muito longe não, porque o pessoal saiu atrás dele, ó. Sabe o que aconteceu, Guilherme? Sabe o que aconteceu? O quê? Não deu tempo.
Que ingrata é essa, né? Olha, gente, não, perceba na imagem, bota de novo a imagem dele. É que olha, ele não queria saber muito da hora, né, Glauco? Olha a ousadia e mais, como destacou o Guilherme, a atitude da vendedora que segurou o produto quanto pôde, só que correu o risco, é bom que se diga isso, né? Uma pessoa dessas aí, né, Guilherme, pode estar com uma faca, pode estar com um canivete e ali faz o que bem entender. A gente não sabe exatamente quais são os antecedentes, qual é o histórico dessa pessoa aí. Bem intencionado ele não é. Isso tá... Olha, a imagem está dizendo tudo, não precisa nem descrever. E o risco que elas correram em nome da instituição que trabalham talvez fosse desnecessário. Porque deixa a polícia fazer o trabalho dela, enfim, e ali correu um risco a vendedora, enfim. Mas pode ter sido também um instinto. Ele deve ter... Olha, eu já até imagino, Guilherme. Deixa eu dar uma olhada naquele relógio ali. Aí ela mostrou aqui, talvez tenha suspeita, tenha suspeitado, desculpa. Não, me dá aqui, e não largou mais. Quase e aí... um cabo de guerra ali, ó, um com o outro. Mas aí, ele achou que ele ia fugir, cara. E isso não vem... Coronel Chicuta, para quem não sabe, o Guilherme trouxe essa informação, é bem ali no centro comercial de Passo Fundo, é local de muito movimento e de policiamento. Exatamente. É isso que me chama a atenção. A pessoa talvez não tenha mais. Vou fazer e vamos ver o que dá. Não tenho nada a perder. E aí perdeu. Dá pra ver aí na foto, né? Ele foi pego pela Brigada Militar, acabou perdendo os relógios, logicamente, que voltaram pros donos, que são os donos da relojoaria, enfim. Mas que barbaridade. E agora fica aquela dica sempre, né? Muito cuidado no que diz respeito à reação nesses casos aí. Talvez tenha sido tão surpreendente que a vendedora tentou igual pegar o produto, mas realmente correu um senhor risco. Olha lá, ele sai correndo e a vendedora sai atrás. Possivelmente elas até se deram conta que ele não estava armado, porque talvez ele não tenha apresentado nenhuma arma no momento em que resolveu mas pegar. Aí tem agora a outra risco, questão. né, a gente não sabe, né? Não, e a própria agressão com a mão, né? Claro. Uma agressão bem dada com a mão ali poderia ser muito perigosa, realmente. E às vezes a pessoa tá com pulseira, tá com alguma coisa que pode acabar tentando arrancar junto, isso aí pode machucar. Mas uma pulseira parece que ele ficou depois, viu? A pulseira ele ficou assim, ficou com a pulseira. Assim, só, pra trás, assim, ó. Exato, não é nem assim, né? Pra ver, o cara que não tem experiência em ser preso, graças a Deus, eu aqui, ó. Não, é assim, ó, burro. Pra trás. Com a mãozinha. Isso, pra trás. Olha aí. Agora deixa eu te contar uma coisa, olha só o que é interessante. Policial de bicicleta lá. E é muito interessante tu ter uma bicicleta quando são nessas zonas de centro comercial e que tem esse tipo de furto a pé. Porque o policial de bicicleta, ele tem muito mais agilidade para chegar nos locais e tem mais condições, inclusive, de pegar quem sai correndo, quem está nesse tipo de ação, chegar mais rápido. A moto também ela é útil, mas a bicicleta é outra ferramenta importante nesse momento. Muito obrigado, Guilherme Roquette. A gente volta ainda falando de outros assuntos. E você que pensava, eu já digo pensava, em comprar produto muito abaixo do valor de mercado, como poderia ser a destinação desses relógios? Não dá, viu? Não pode. 12h14. A gente continua aqui com o SBT Rio Grande com uma informação bem importante a respeito daquele caso do carro forte ali em Guaíba. A Polícia Civil voltou atrás, neste caso, no ataque do carro forte, dizendo que a investigação apontou que o corpo encontrado afogado no Guaíba pode não ter ligação com o assalto. Por enquanto, não há comprovação de que se trate de um dos criminosos. O que está confirmado até agora, isso conforme a polícia, é que 2 criminosos foram mortos em confronto. Outros 2 foram presos. A polícia ainda não informou de fato quantos criminosos participaram da ação e se há foragidos. O valor restituído à empresa chega a R$3.700.000. Foi o dinheiro roubado pelos criminosos e este valor foi recuperado e restituído à empresa de valores. Portanto, então, lembra que a gente noticiou aqui, né, daquele corpo, nós inclusive mostramos a imagem do corpo que foi resgatado no Guaíba, tá aí a imagem, ó, como sendo de um possível participante daquela ação do carro forte num supermercado em Guaíba, com aquele carro plotado ali, disfarçado da polícia, muito bem disfarçado por sinal, aquilo tudo era fake, aquele envelopamento daquele carro, os símbolos da polícia, inclusive tinha um acento polícia, né? Mas
a organização criminosa fez toda essa ação, fez reféns, enfim, e se tinha a ideia de que este corpo encontrado no Guaíba poderia ser de um dos participantes, mas agora a polícia disse que não há comprovação a respeito disso. Vamos lá então, 12h16, continuamos com o SBT Rio Grande e eu digo o seguinte, olha, a ladruagem não para em lugar nenhum do estado. Olha aí, a polícia está rodando e está rodando muito em tudo que é parte, porque uma casa lotérica em Giruá, no noroeste gaúcho, foi alvo de ação criminosa. Você está vendo aí, câmeras flagraram uma dupla de ladrões. O que eles estavam fazendo, Guilherme Roquete? Eles estavam pagando uma conta, o que eles estavam fazendo lá? O ladrão não vai para pagar a conta não, Glauco. Eles foram lá para assaltar essa casa lotérica lá em Giruá, que fica na região noroeste do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu ontem de tarde, por volta das 4 horas. Essa dupla fugiu ali em uma moto. A gente percebe até um ali, ó, correndo a passo do lado da moto para poder subir na garupa. As câmeras de monitoramento lá dessa casa lotérica que a gente está vendo agora aí, flagraram o momento então em que essa dupla chegou com capacete, um deles pelo menos, né, o outro, o comparsa, possivelmente estava esperando na moto pela imagem que a gente vê ali. Um deles então vai com capacete dentro da casa lotérica, faz o saque, né, assalta ali as pessoas e consegue levar o dinheiro. Segundo testemunhas que conversaram com a polícia, eles teriam fugido em direção ao distrito de Mato Grande. E as câmeras de monitoramento, tanto essa aí da rua que a gente está vendo agora, quanto aquela que tem lá na parte de dentro, tudo isso já orientou toda a ação dos bandidos, já flagrou essa ação dos bandidos e a Brigada Militar então fez buscas junto com a Polícia Rodoviária Federal para prender essa dupla. Sabe onde é que eles foram localizados? Onde eles foram localizados? Em casa, Glauco Paz. Ah, mas é ladrão chinelo EBURRO. Mas era para assim, olha, eu sou jornalista, né? Até então, espero não, né? Belo jornalista. Não roubei ninguém, né? Belo jornalista, não no sentido obrigado. Da beleza. Muito obrigado, eu agradeço pela menção. Mas vamos voltar para o que importa, que eu acho que é melhor, né? Do que a gente ficar trocando, né? Aqui, afagos aqui. Eu não sei onde eu estava, eu vou ter que ver de novo aqui o meu papel. Onde eles foram pegos? Eu ia te dizer, casa. Isso, em casa, exatamente. Os BURROs. Olha só, eles foram localizados dentro de casa, numa moradia de um familiar na cidade de Santo Ângelo, ou seja, uma cidade vizinha ali. Nesse imóvel estavam os dois, a duplinha, junto com as armas, inclusive, utilizadas na ação. Então, é claro que essas armas aí foram apreendidas. Foi uma pistola 380 e um revólver calibre 38, tudo com munição, além de R$ 1.350 que foram levados lá da casa lotérica. Glauco, tu falou ali, época de IPVA, época de IPTU, época de pagar conta, o que sobrou lá do Natal, muita gente foi para casa lotérica agora para entregar, porque é a temporada do IPTU, IPVA, já falei isso aqui esses dias. E do I, aquele terminou o dinheiro. Pois então, terminou. Mas, olha só, os dois aí, ó, 25 anos, um de 25, um de 34, gurizada, mais nova que eu, que tô com 36, imagina o Glauco aí que deve estar com, não sei. Tô com quase isso. Os dois, então, foram presos por roubo majorado, flagrante, né? Foi considerado flagrante, até porque tem a imagem aí, por roubo majorado e já estão no chilindró do presídio de Santo Ângelo. Agora, olha aqui, ó. Não, ladrão chinelo. Olha aquele correndo do lado da motinha, aqui, ó. Do lado da motinha, dando uma força. O Guilherme, que é o nosso especialista em veículos. Essa moto, ela não pegou, o cara tava dando um empurrãozinho pra ela pegar. Debreia, fulano! Debreia pra ver se pega. Ô Glauco, eu acho que seria mais fácil se fosse pra assaltar ter uma moto com partida elétrica, né? Que tu, ó, aperta no botãozinho ali, ela liga, né? Do que ter que ficar aqui, ó, na catraca ali, ó. A catraca é difícil, né? Muita Por favor, né? Não tem condição. Pelo amor de Deus. 12h20, nós estamos mostrando essa dupla do barulho que aprontou lá em Giruá, noroeste do estado. Como o Guilherme disse, os dois de Santo Ângelo, que são muito, mas muito perspicazes, são inteligentíssimos, que eles fizeram toda essa... Olha aí. Ai, que burro, dá zero pra ele. Olha, o Chaves é sábio.
o que eles fizeram? Eles aprontaram, foram na lotérica, fizeram aquilo que fizeram, quer dizer, tudo errado. Na saída fizeram tudo errado também, porque a moto não pegava, o cara foi lá tentar dar um empurrãozinho na moto e foram para casa. E a polícia foi e achou eles onde? Onde? Em casa. Em casa. Em casa. Na verdade, assim, ó, Glauco, era o lugar mais óbvio. Inclusive, até a própria polícia já dizia, já conseguiu identificar logo de cara quem era essa duplinha aí que assaltou, esse de 25 e o outro de 34. Esses dois aí a polícia já conseguiu identificar logo de cara e já foram no provável esconderijo em que a dupla estava, ou seja, na casa deles, na casa dos parentes, lá no interior de Santo Ângelo, onde então eles foram presos com as próprias armas, com as armas que eles usaram aí para cometer esse assalto que a gente está vendo aí. Um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380 e mais 1.350 pila que foi levado lá da casa lotérica. Eu vou te dizer o seguinte, ó, Glauco, claro que Giruá é uma cidade menor, né? A gente não sabe. Agora, tem lotéricas aí que gira, às vezes, 20, 50 mil reais numa manhã em termos de pagamento de conta. Era isso que eu estava pensando. Giruá realmente é pequena, é a cidade do meu... Como é que eu vou falar? Não, do meu ex-genro. Se é que existe isso. Eu até nem gosto de lembrar que eu sou sogro. Mas, enfim, uma hora ou outra o cara paga essa fatura, vem. Não tem problema, tá? Mas é uma cidade pequena, uma cidade muito bonita, muito querida, muito aconchegante, mas pequena e que fica pertinho de Santo Ângelo, onde foram encontrados esses rapazes, né? Essa dupla que fez essa coisa assim... Olha, eles foram brilhantes, só que não. E esse valor são 1.250, 1.350. Isso. Isso é parte de um movimento, porque essas lotéricas do interior, elas recebem impostos, elas recebem contas, elas muitas vezes fazem o papel de agência bancária. Então, só que sobrevivem com muita dificuldade, Guilherme. Quem é dono de lotérica sabe o risco que é, porque não tem muito lucro naquelas operações e tem um risco muito grande. Porque lidam com dinheiro em espécie, e aí, provavelmente, tenha sido isso que atraiu esses larápios aí. Só que eles são, como diz ali, BURRO, são burros, por primeiro fazerem isso, assaltarem, e depois por procederem dessa forma. Eu vou te dizer o seguinte, armados do jeito que estavam ainda, já estamos até no lucro que eles não atiraram, não fizeram porcaria mundo afora aí. Glauco, porque assim, ó, a gente se pergunta, e o Lucas Abate é um que nos traz sempre essa informação aqui no jornal. Ele, né, diz assim... Prefiro ser assaltado por um bandido experiente do que por um bandido amador. E o Lucas tem razão, porque o que acontece? O bandido amador, ele fica nervoso, ele não sabe como ele tem que agir, ele não sabe o que ele vai fazer, sendo que o bandido experiente mantém a calma, é mais frio, consegue proceder da maneira mais, entre aspas, né, adequada. Até porque eu quero dizer para não ferir ninguém. Então, assim, essa dupla aí, olha a experiência que eles têm. Nenhuma. A que ponto nós chegamos? É melhor... A gente tem que escolher por quem vai ser assaltado. É melhor dizer, eu quero injeção na testa do que injeção no nariz. Bom, fazer o quê? Obrigado, Guilherme. Até a próxima. A gente já volta a falar aqui. Olha só, 12h e 24 minutos. Estava chovendo há pouco aqui no Morro Santa Teresa. Não sei se continua agora. Lá no centro de Porto Alegre, a gente viu o Ostermaier estava, né, com água quase até aqui. Chovendo bem na hora que ele entrou. Vamos dar um pulinho ali na Serra Gaúcha, em Gramado, para ver como está a situação. Chuva em Gramado, na Serra Gaúcha, temperatura de 18 graus. Tá um clima muito mais parecido com o inverno do que verão. Máximo um outono lá na Serra Gaúcha. Convenhamos, turista gosta mesmo assim. E traz todo aquele aconchego à parte, né? Não adianta, a serra é a serra. Mas então tá aí a imagem do Lago Negro, 18 graus. Em Porto Alegre, a gente está vendo 24 graus, quer dizer, o clima já mudou um pouco, conforme a Estael tinha adiantado, né? E a previsão é de que ele melhore a partir de amanhã, então, melhore. Não sei o que é melhorar, porque a chuva é muito bem-vinda neste momento também para todo o território gaúcho. Vamos lá, então. 12h25, uma mão cheia. Sabe o que é uma mão cheia? Essa aqui, ó. Esse é o número de vezes que o Centro Municipal do Artesanato de São Gabriel foi assaltado em dezembro e nesse começo de ano, em janeiro. Meu Deus, mas o que tem que atrai tanto ladrão? Guilherme,
Se contar, no total, são 2 mãos cheias, é isso? Olha, Glauco, eu vou te dizer que eu tô até preocupado hoje quando eu for embora, porque eu espero que as pessoas não fiquem brabas comigo na rua, porque eu só vim aqui para falar de assalto. Olha, triste rapaz. a vida, tia. Mas a gente tá aqui, tem que dar notícia, né? Ninguém tá inventando nada. Foi no retorno do recesso de final de ano que foi constatado, então, que esse local aí, que é o Centro Municipal do Artesanato, lá de São Gabriel, eu vou dizer o seguinte, ó, Glauco, Centro Municipal do Artesanato, em várias cidades eles têm isso, são grupos de artesãos, a prefeitura cria um espaço, estabelece eles lá, coloca toda a infraestrutura, coloca o espaço adequado, luz, internet, enfim, para que eles possam trabalhar e possam vender. Tem lá em Pelotas também, tinha, pelo menos agora faz um tempo que eu não visito a cidade, lá não lembro exatamente, mas teve lá em Pelotas também, enfim, tudo isso é fruto de trabalho, é um fruto de um empenho muito grande dessas pessoas. Pois eles, então, acabaram, né, sofrendo essa visitinha aí. Esse local foi arrombado, diversas mercadorias lá foram destruídas, a gente percebe o estrago ali no teto, o estrago também nas roupas, e foi a quinta vez que esse espaço aí foi arrombado entre dezembro e janeiro. Entre dezembro e janeiro. Eu não estou falando de 2021, de 2020 para cá. Não, eu estou falando do mês passado para cá. Só que hoje recém, que dia que é hoje? 4? Não. Hoje é 5. 5. Recém é dia 5 e o local já foi arrombado 5 vezes de dezembro para cá. Olha só, os ladrões, então, eles arrombaram portas, janelas, entraram pelas aberturas no telhado e, olha, as artesãs que trabalham por lá, elas estão dizendo que estão com muita dificuldade, porque elas vivem justamente da venda desses produtos aí, que são feitos com muito carinho, com muito empenho, muito trabalho dessas pessoas. E a prefeitura foi procurada aqui, inclusive, pela nossa produção, mas até agora ainda não se manifestou. Agora, precisa ter uma atenção com essas pessoas aí. É época de virada de ano, muita gente depende desse dinheiro, daqui a pouco ou é a renda principal ou é aquela renda extra que as pessoas utilizam para pagar as contas. Não, é a falta de respeito. Vamos pedir providências, pelo amor de Deus. Não pode continuar essa contagem, um dedo aqui, uma mão aqui, outra mão aqui, daqui a pouco vai faltar dedo para contar. Muito obrigado, Guilherme. Eu vou te dizer, eles também não perdoam nada, né? 12h28, nosso assunto agora. Você sabe o que é flurona? Pois o nosso assunto agora é saúde. Flurona, a gente vai explicar já. O sinal de alerta está mais do que aceso. Foi confirmado oficialmente no estado o primeiro caso de contaminação simultânea por influenza e coronavírus. E aí, então, este nome esquisito que eu falei para você, que talvez você não saiba ou não sabia o que era, né? Vamos ver se o Eduardo Ostermaier está a salvo da chuva. Olha, mas ele congelou, não está congelado, Ostermaier? Saiu da chuva, mas tá... Bom, vamos ver se ele consegue falar. Vamos lá, Eduardo Ostermaier, quais detalhes que você tem a respeito deste assunto que preocupa tanto e que traz até uma certa polêmica? Tem gente que afirma que não, o Rio Grande do Sul já teve casos, não foram registrados, mas agora oficialmente é um caso registrado, né? Pois é, Glauco, a gente volta agora, eu estou devidamente protegido da chuva que cai nesse momento no centro de Porto Alegre. A gente está bem em frente à Unidade de Saúde Santa Marta, aqui no centro histórico. Do meu lado esquerdo está a Avenida Mauá. Esse é o cenário do momento, mas a gente escolheu esse local para falar da tal da flurona. Vamos deixar esse termo mais simples, Glauco. Vamos chamar de gripona, né? É o que muita gente está chamando, porque é nada mais que uma co-infecção da influenza, que a gente já conhece, a H3N2, com a Covid-19, que está recentemente assombrando o mundo todo nessa pandemia mais recente. E aqui no Rio Grande do Sul, o laboratório do estado confirmou hoje, oficialmente, o primeiro caso, que foi de um jovem de 21 anos, residente de Porto Alegre, que testou positivo para Covid e também testou positivo para a influenza H3N2.
que recentemente teve um surto, até muita gente foi contaminada aqui em Porto Alegre, e essa co-infecção acontece. A gente alerta, Glauco, porque não é, né, nenhum caso tão grave de preocupação. Já existiam outras influenzas, aquela famosa H1N1, a influenza B também, e essa co-infecção já aconteceu, já existiram outros casos, não é uma coisa nova na medicina. Agora, só claro, tem a combinação com a Covid-19. Então, mais uma vez, reforça a importância da vacinação. Para se prevenir contra a influenza, é a vacina da gripe, né, Glauco? Só pedir um momentinho, 12h31, isso é muito importante. Você que está em casa, presta atenção, que não é aquela história de, não, tá vindo, é uma variante aí, cuidado, aquela coisa vaga. Não, gente, o que nós temos de notícia de gente infectada nesse momento, e tem a ameaça nova da H3N2, que está fazendo essa correlação, a co-infecção. E nós temos já o registro oficial. Agora não é mais aquela história assim de que, não, eu ouvi falar que o fulano teve as duas ao mesmo tempo. Não, o ciclano parece que ele está investigando, que pode ter... Claro que precisa ter um rastreamento, precisa de uma investigação, mas o fato é que agora, oficialmente, o estado está no mapa, infelizmente, da co-infecção. E por isso é preciso redobrar e muitos cuidados. Litoral gaúcho, pessoas que estão em férias, olho muito aberto. O efeito das festas de Natal e fim de ano está agora surgindo. Né, Eduardo? É possível, então, ter um cuidado, é preciso ter um cuidado maior, porque os dados oficiais estão aí para alertar, Eduardo. Glauco, a gente não quer criar pânico, mas a gente alerta que está acontecendo esses casos de co-infecção. Hoje, então, o estado confirmou oficialmente o primeiro caso, mas nossa equipe do SBT já tinha entrado em contato com um paciente que também confirmou essa dupla infecção de Covid-19 e da influenza H3N2. O nome dele é o Arthur Riso, ele é o engenheiro e ele foi contaminado com as duas influenças, né, com a flurona, ou a gente chama de gripona, e ele falou com a gente, explicou os cuidados que orientaram para ele. Pediram que eu ficasse 10 dias em isolamento, desde o dia do primeiro sintoma, então eu tive sintoma dia 31, então a partir dali 10 dias. Como eu tô sempre tendo febre, sempre que baixa o efeito dos remédios de dipirona e paracetamol, e sempre volta a minha febre, eles tinham pedido que se eu ficasse mais um dia, a partir de hoje, se eu ficasse mais um dia ainda tendo febre, eu devia retornar pro hospital para ver algum segundo diagnóstico, ver o que pode ser feito. 12h33, nós estamos abordando este assunto que é extremamente importante. Flurona, anote aí, porque infelizmente esse nome vai estar em voga nos próximos dias, sim senhor. E uma triste informação, eu não sei se aqui no estado já está acontecendo, mas fora dele já está faltando medicamento, inclusive para tratamento da gripe. Porque o pessoal correu às farmácias para buscar remédios, há desabastecimento. Tomara que isso não aconteça aqui no Rio Grande do Sul e a fila de gente procurando exames. Eduardo. Glauco, a fila aqui é grande na unidade Santa Marta, onde a gente está, mas a gente não sabe, né? Tem gente que quer fazer teste, tem gente que quer buscar medicamentos justamente para essas influências, só que a gente precisa reforçar uma coisa, Glauco. E aí não sou eu, não é o Glauco, não é ninguém do SBT que está dizendo. São os médicos especialistas que reforçam que a vacina ajuda aí muito a prevenir esses casos de co-infecção. Porque, claro, tá todo mundo... quase todo mundo, dá pra dizer, né, tomando a vacina da Covid-19 na data certinho, tem que tomar a segunda dose, tem que tomar a dose de reforço, mas também tem a vacina da gripe, que previne contra a influenza H3N2, que está registrando os casos de co-infecção na grande maioria dos postos aqui de Porto Alegre. Quem explicou um pouquinho sobre a importância da vacinação foi o Fernando Spilk, virologista, que conversou com a gente. Vamos ouvir? Esta vacina que está disponível hoje, inclusive, ela não tem
uma potência muito alta e específica contra a variante Darwin de influenza que está causando esse surto. Mas se eu tenho várias vacinas de influenza e eu reforçar essa imunidade, eu também auxilio o meu sistema imune a combater essas infecções por gripe. Então, nesse momento, colocar o calendário vacinal para qualquer uma das duas doenças em dia e utilizar a máscara são ferramentas fundamentais para evitar a infecção. Isso que é, olha, resumindo toda a história, é ter consciência daquilo que a gente está vivendo, Eduardo. É não abandonar os protocolos, essa que é a verdade. Por quê? Porque os sintomas eles são mais leves, mas o vírus ainda está aí, né, Eduardo? É para ser simples, né, Glauco? Vamos reforçar os cuidados, evitar aglomeração, sempre usar máscara. Essa aqui eu tô usando é aquelas mais seguras, que a gente chama uma PFF2. E a gente consegue encontrar sem muita dificuldade, por um preço acessível até. Portanto, se vai no mercado, vai em algum lugar que saiba que vai ter mais aglomeração, tem que ir no shopping, aqui no centro, né, que a gente tá aqui no centro de Porto Alegre, sempre tem muita gente. Se tiver uma máscara mais segura, é sempre bom priorizar do que aquelas máscaras de pano que não protegem tanto. Por isso, são esses cuidados básicos e como o médico Fernando Spilk falou com a gente, principalmente, Glauco, vacinação, né, da Covid e da gripe também. Então tá dado o recado. Juízo, o Eduardo, antes que você vá embora, eu lembrei daquela história. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Coitado do Eduardo, olha aí, ele tá completamente ensopado. Pelo amor de Deus, vá se secar, Eduardo. Muito obrigado, tá? Mas tu... Fala. Não foge não, hein, Glauco? Não sai correndo aí quando acabar o SBT Rio Grande, que quero te dar um abraço quando eu chegar aí não pode por causa da pandemia. Um abraço... Não, tchau. Não quero. Um abraço sincero, de amizade. Não quero abraço. Pode ir, tchau. Basta um abracinho virtual, tá? 12h37. Olha só, terminou o concerto emergencial para retomar o abastecimento de água em 26 bairros da capital. É o que você confere no nosso Giro de Notícias. Técnicos do DEMAI instalaram 2 novos motores para substituir equipamentos que sofreram um curto-circuito na estação São Manuel. Os problemas começaram ainda no domingo com o rompimento de uma tubulação. O abastecimento de água na zona leste de Porto Alegre deve ser completamente normalizado até a madrugada. Até lá, caminhões-pipa vão continuar ajudando a população. Um comerciante de Novo Hamburgo conseguiu recuperar R$4.000 que jogou ontem no lixo por engano. Quando se deu conta, ele foi até a central de resíduos do bairro Roselândia. Depois de mais de 5 horas de buscas, o dinheiro foi achado por um auxiliar de limpeza. O dinheiro devolvido era para pagar as contas de um mini mercado administrado pelo comerciante. É uma ajuda bastante grande, graças a Deus. Não está na mão, tem que pagar meus boletos. Alegria em Guaíba. Uma menina de 13 anos viu o sonho de Natal ser realizado. Luísa ganhou uma bicicleta e ainda 32 quilos de ração para um gato e 2 cachorros de estimação. As doações foram feitas depois que a menina enviou uma cartinha com os pedidos à Brigada Militar. Legal, né? Eu estava pensando naquele caso do comerciante que recuperou o dinheiro e para deixar bem claro aqui os nomes, o José Roque de Lima é o comerciante e o Wesley Zaqueu Soares, de 20 anos, que é o funcionário da Central de Resíduos que achou essa grana aí e devolveu. Gente, que exemplo, que belo exemplo para começar o ano 2022, que seja mais digno, que tenha mais hombridade, mais honestidade. Parabéns pela atitude a esse reciclador, né? E olha, o empresário tem que levantar as mãos para o céu, porque nessa época alguém que devolva dinheiro, é artigo muito raro, viu? Essa história é, olha, muito legal. Palmas para ele, viu? É isso aí. Parabéns mesmo. Por falar em época, essa é uma época, sem dúvida, em que os salva-vidas, guarda-vidas, têm muito trabalho para garantir a segurança das pessoas em praias, em balneários gaúchos. Com o calor e as férias, o movimento nesses locais aumenta e muito. Mas será que os banhistas estão mais cuidadosos, hein?
Quem nos responde a essa pergunta é a Aline Schneider. Olá, Aline, boa tarde. Tô vendo que tá na beira do mar. Hoje, os salva-vidas, pelo jeito, não vão ter tanto trabalho assim, tá? Porque o sol tá escondido. Mas não tem sido a rotina diária, né? Tudo bem, Aline? É verdade, Glauco. Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha. Mais uma pessoa aqui querendo te dar um abraço molhado depois, viu? Bom. Mas ao contrário do Eduardo, eu ainda escolhi aqui um guarda-chuva. Mesmo assim, o importante é não molhar o equipamento, né? Realmente a gente se seca depois. Glauco, os salva-vidas voltaram para a guarita principal agora há pouco, realmente, porque o dia tá feio por aqui, chove fraco neste momento, agora até deu uma intensificada. 24 graus é a temperatura aqui no litoral norte. O dia já começou com cara feia. No fim da manhã, o sol até que tentou aparecer entre as nuvens. Alguns se aventuraram para vir para a beira da praia, mas logo que a chuva aumentou, voltaram todos para casa. Até nos quiosques, as cadeiras, olha aqui atrás de mim, já estão todas empilhadas, né? E como você falava aí da Operação Verão, desde o início da Operação Verão, que foi lá no dia 18 de dezembro até ontem, foram 175 salvamentos realizados, isso no litoral sul, norte e também nas águas internas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. E o número de ações preventivas são quase 71 mil, que é quando o guarda-vidas precisa sinalizar para o banhista que ele está em algum local de perigo. E aí aquele apito, mas não chega a molhar a sunga normalmente, né? Sim. Só aquele apito e aquela sinalização. E esse número, sim, é muito maior do que em relação às temporadas anteriores. Mais cedo, nós conversamos com o comandante, o tenente-coronel André Antunes, que é o chefe de operações do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Sul, e ele explica por que esse número nesse ano está muito mais elevado e também dá dicas para que a gente possa tomar um banho de mar seguro quando o tempo deixa. Vamos ouvir. Primeiro, procure o local onde o guarda-vidas esteja presente. Centralize quando for entrar na água nas áreas balizadas para banho. Que áreas são essas? Aquelas onde tem aquelas bandeiras vermelha e amarela, delimitando aonde tem o contato visual do guarda-vidas. Significa que ali ele está enxergando. E se ele está enxergando você, ele pode te recomendar e oferecer um banho mais seguro. Terceiro, mantenha o contato visual permanente em cima das crianças que você esteja responsável. Por fim, e extremamente importante, se bebeu, não entre na água em hipótese alguma. Álcool e água não termina com uma combinação favorável ou positiva para o banhista. Sempre termina em tragédia. Essa bandeira amarela e vermelha, ela é sinalizada e presenciada com muita facilidade aqui na beira da praia. Por outro lado, a bandeira preta, essa deve ser evitada, porque onde tem bandeira preta indica que ali existe uma corrente muito forte e não é recomendado o banho de mar naquele local. O tenente-coronel também reforçou que o apito é o principal instrumento utilizado pelos guarda-vidas desde 2005. Vamos ouvir ainda o que ele diz. O apito ele tem dois efeitos. O principal, alertar quem está numa situação de risco, que nem percebe. Então, para o pessoal que está nos assistindo, quando você receber um apito, estiver com água na altura da cintura, até às vezes na altura do joelho, e achar que está no local seguro, não é verídico. Acredite que o guarda-vidas está enxergando o que você não vê. O segundo efeito, ele é pedagógico. Então, como eu falei das crianças, quando o guarda-vidas está apitando na guarita para alguém sinalizando, o pai, aquele adulto que está na beira da praia, ele lembra que tem uma criança sob seus cuidados, ele lembra que tem um familiar na água, e ele começa a prestar atenção e começa a também nos ajudar a recomendar e auxiliar nesse sistema preventivo. 12h44, a gente está falando sobre os afogamentos, os altos índices de salvamento e também de prevenção. Por quê? Porque as pessoas, elas são muito ousadas e eu estava pensando aqui, olha, o que tem de consumo de álcool na beira da praia, Aline, as pessoas perdem o controle. É como se, não é terra de ninguém, aqui eu me mando, eu sei nadar, e aí acontece o que acontece, né, Aline? Desde cedo, Glauco, a gente que tem criança, eu já ensinei a máxima para minha filha, água no umbigo, sinal de perigo. Então não dá para passar do umbigo mesmo, porque como reforçou o tenente-coronel, eles estão enxergando e têm a experiência que o banhista não tem.
né? Então a gente precisa sim reforçar. Agora, se está pensando em fazer as malas, está vendo esse tempo feio atrás de mim? A previsão indica que amanhã o sol volta a aparecer aqui no litoral, viu, Glauco? Pelo menos uma boa notícia. E aí, por isso, a gente também está reforçando esses cuidados todos na beira da praia. Vamos fazer uma combinação, então. Que tenha sol ali na faixa litorânea, na areia, e que no resto do estado dê mais uma chuvidinha. Porque São Pedro dá uma olhada por todo mundo. Vamos ver se dá para fazer um meio termo ali. E outra coisa, Aline, só para me despedir, muito cuidado quando tem alguém se afogando, tá? Não é assim, entrando na água de qualquer jeito que você vai conseguir salvar essa pessoa. Peça ajuda, de repente, alguém mais especializado. E aí, toda a prudência é bem-vinda. Muito obrigado, Aline Schneider. E a gente continua aqui com o nosso SBT Rio Grande destacando, olha só, o esporte. Daqui a pouco tem informações sobre dupla Grenal, negociações. Por exemplo, Douglas Costa não foi e parece que vai continuar jogando no Grêmio. Você sabia disso aí? Tem novidade a respeito deste assunto, tá? E tem também uma droga chamada droga da gratidão. Guilherme Roquette, tem mais essa. Olha, Glauco, é como se a gente pensasse que já tinha visto tudo, agora aparece essa. Os traficantes, eles estavam agradecendo aos usuários por estarem sustentando o vício e sustentando o tráfico. E aí mandavam esses mimos, esses brindes aí para casa com aquela frasezinha que está escrita ali, abre aspas. Gratidão em ter você como cliente. Ou seja, não é nem como gratidão em te ter como viciado, drogado, chapado. Não, é cliente, sabe? É assim. Vamos resumir. É o gourmet do tráfico. Vamos resumir. Era só o que faltava, tá na frase. Não falta mais. A gente vai ver logo depois do intervalo. Voltamos com o SBT Rio Grande. Meio-dia e 49 minutos, daqui a pouco tem esporte. Olha, novidade em relação a Douglas Costa no Grêmio. Você, torcedor tricolor, queria que aquele tchauzinho fosse de verdade, né? Ou não queria? Na verdade, acha que o investimento ainda vale para a Série B? E o que disse o Grêmio? Se manifestou a direção agora pela manhã. Já já você vai saber o que disse a direção do Grêmio em relação ao Douglas Costa, contratação de peso do tricolor no ano passado. Mas antes disso, vamos falar em gratidão. Gratidão, uma palavra tão singela, tão bonita, para quem tem saúde, para quem tem emprego, né? Para quem sustenta o tráfico. Que tipo de gratidão é essa? Guilherme Roquette, me ajuda que eu te ajudo a entender. Olha, tá difícil, Glauco, essa aí, porque realmente a gente tá ironizando assim, eu não consigo ter palavras para descrever essa situação. Esse grupo aí, esse grupo de traficantes, que depois eu vou explicar quem era, até porque era um tráfico aí intermunicipal até, mas vou entrar em detalhes daqui a pouco. Escreveu nas drogas que entregava aquela frase para agradecer. Porque, né, Glauco, assim, a gente tem uma relação mútua aqui, eu agradeço pela relação que a gente tem todos os dias, eu agradeço por a gente ter emprego, estar trabalhando junto aqui no SBT, e esse pessoal agradecia os clientes, aqueles que sustentam, que compram, que são fiéis, e aí escreveu ali na droga, ali no pacotinho, abre aspas, gratidão em ter você como cliente. Fecha aspas. Pois então essa era a frase, Glauco, que estava escrita nessas drogas apreendidas aqui em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa foi uma ação da 2ª Delegacia de Gravataí. Daqui a pouco a gente vai ouvir o delegado Guilherme Calderipe, que conversou com a gente aqui no SBT também. Mas essa ação, Glauco, terminou com a prisão de duas mulheres que faziam esse tráfico intermunicipal de drogas. Até porque ele começava em Gravataí e terminava em Cachoeirinha. Tá aí elas. A gente viu a imagem de uma balinha, né? Uma balinha de iogurte, uma balinha inofensiva, né? Faz parte do marketing. E engraçado que tem o símbolo, é muito parecido com o símbolo da Federação Colombiana de Futebol. Bota aí na imagem, olha ali. Tá vendo esse símbolo aí vermelho? Logicamente que deve remeter a uma relação, né? Que muitas drogas vêm da Colômbia. Isso é eu que tô, né? Tô divagando aqui, tô pensando, tô imaginando. Agora,
Que falta, que ousadia, que falta de respeito pelo, né, até pelas forças de segurança, enfim. Olha o que é a atitude. Tem o marketing da organização criminosa que está ali obrigado por consumir os nossos produtos. Você é muito bem-vindo. Só falta criar um cartão fidelidade, ô Guilherme Roquette. Olha, Glauco, eu não sei até se já não tinha ou se daqui a pouco não é o próximo passo. Porque, assim, a impressão que dá é que esse aí é, entre aspas, o pós-venda. Porque, né, ele manda a balinha pra larica depois, né? Porque, pelo amor de Deus... Como é que é? Né, usa a balinha depois pra refrescar, né? Olha aqui, deixa eu te contar o seguinte, ó. É melhor falar a informação do que ficar tergiversando aqui, tá? Chega agora. Vamos lá. Também, de novo, eu me perdi, mas eu vou olhar agora aqui. Olha de onde é que ele tira. Não, como o marketing dessa empresa, o Guilherme Roquette estava falido, não ia adiante. Não, mas deixa eu te dizer o seguinte, essa ação ela foi realizada em 2 pontos lá da região de Gravataí e de Cachoeirinha. E 2 mulheres, elas foram presas, então, pela Polícia Civil. Uma das investigadas, ela foi localizada vendendo esses entorpecentes aí lá na região. Já a outra estava armazenando uma grande quantidade de entorpecentes em casa. As 2 aí, como a gente está vendo, acabaram, então, presas pela Polícia Civil. E foram recolhidos, então, 5 quilos de maconha, meio quilo de cocaína e quase 500 porções de crack, como a gente já está vendo aí, ó. Olha ali a cocaína ali em cima e o crack ali, ó, já prontinho, em pedrinha. Tudo isso, Glauco, prontinho para ser entregue. E o que chamou realmente a atenção da polícia foi a balinha de iogurte com o agradecimento. Vamos ouvir o que nos disse aí o delegado Guilherme Calderipe, que gentilmente também nos atendeu hoje de manhã. E o que chamou mais a atenção dos policiais foi exatamente a quantidade de brindes que eram distribuídos aos usuários como forma de fidelizar a clientela. Então, brindes personalizados que tinham até o nome do grupo responsável ali pela venda da droga. 12h54, você que achou que já tinha visto tudo, e 2022 está só começando e a gente está mostrando aí medidas de marketing para fidelizar os clientes que consomem droga. É só... Não falta mais. Não falta. Depois, é que assim, depois de uma fumadinha no crack, de uma... Como é que é a larica? A larica, é isso? Aí vem a larica e a balinha de iogurte para aliviar um pouquinho, né, Glauco? Mas olha só, deixa eu te contar o seguinte, ó, foram encontradas também com essas 2 mulheres aí, balanças de precisão, também quantia em dinheiro e até uma máquina de cartão de crédito. Isso também é uma inovação, né? Porque hoje basta tu criar um CPF, um CNPJ, pedir uma máquina de cartão de crédito e chega lá. E daqui a pouco a empresa é simplesmente de fachada e está servindo aí, ó, para pagar a conta do tráfico. Né? Uma mulher de 23 anos, ela já tinha uma série de antecedentes policiais e junto com a outra que tem 27, olha só, Gal, 23 e 27, 2 gurias, né, Gal? Sim. As 2, então, foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas pro presídio. Só que uma delas foi presa, mas já estava presa, porque ela estava em prisão domiciliar. Foi presa, mas estava presa. Foi presa, mas estava presa. Ela devia estar em casa, devia estar cumprindo sentença, saindo só para ir trabalhar e voltar ali, né, naquele regime da prisão domiciliar, mas agora foi presa, ou seja, foi presa de novo. Tá bom então, né? Fazer o quê? É isso que temos pro momento. Muito obrigado, Guilherme Roquette. Chuparam bala, né? Elas chuparam bala. Sem comentários. Bom, vamos falar de esporte? Chegou a hora do esporte aqui no SBT Rio Grande. Cá, nosso craque, vem pra cá. Obrigado. O melhor camisa 10 deste programa, o segundo melhor apresentador. Segundo? Sim, os outros todos estão empatados em primeiro. Boa tarde. O que tem de novidade, Schenck? Boa tarde, Glauco. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. E é uma grande novidade, né? Você já chamou ali antes do intervalo. Douglas Costa fica no Grêmio. E agora não só um pouquinho, repete. E os tambores? Não tem tambor para isso aí? Seria ótimo, né, se tivesse. Não tem? Rufem os tambores. Olha aí, rapaz. Douglas Costa fica no Grêmio. E não é o Matheus Schenck que está dizendo. É o Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio, que confirmou hoje de manhã, num papo com o Wilton Mombach, lá do Correio do Povo, confirmou, o Douglas fica. E para ele ter confirmado, Glauco, eu só posso imaginar que ele chegou num acordo para dar uma baixada no salário, né? Uma baixada não, né, mano? Uma ripada bem legal, gorda, né, no salário.
Lembrando, né, o Douglas ganha no Grêmio hoje R$1,5 milhão mais ou menos, tá? Somando o salário e bonificações que são mensais. Toda essa grana aí vai ter que ser cortada praticamente, mais do que da metade, né? Porque o Grêmio, a gente tinha informado ontem, o Grêmio quer pagar no máximo 450 mil para todo mundo. No máximo, tá? E o que for a mais de 450 mil, o Grêmio vai dar uma pedalada. O Grêmio vai jogar lá para 2023, quando confia que vai estar na primeira divisão. Deu uma repercussão na rede social ontem, Schenck. Torcedor dizendo o seguinte, o Douglas está treinando, a gente está vendo ali, ó. Esses caras não se animam nem a baixar o salário com o Grêmio na Série B. O que eles fizeram foi protelar para receber lá adiante. Mas é o que mais ou menos o Grêmio tinha proposto lá no início da pandemia, lembra? Ali por março de 2020, o Grêmio chegou a propor essa situação com os jogadores. A gente vai pagar vocês tudo. Agora a gente paga pouquinho. Não, o Grêmio não falou isso aí, né? A gente vai pagar mais. vocês tudo. Não falou assim. Vocês todos. Tá, não, mas você entendeu. Tá bom. E no fim não foi preciso, né? Porque o Grêmio conseguiu vender o Everton Cebolinha e conseguiu pagar as contas sem adiar nada. Dessa vez não. O Grêmio vai adiar o pagamento da maioria dos grandes salários. Você diria então que a permanência está na mão do Douglas Costa? Porque reduzir... Se o Denis falou que o Douglas fica, eu posso pressupor que essa conversa já aconteceu. Certo? É. Então tá tudo certo. Ele fica até o final de 2022. Falta só o anúncio ou não precisa? É que aí você vai anunciar algo que já é certo, porque ele já tem o contrato, né? Acho que não vai ter anúncio não, tá? Na verdade ele tem o contrato. Vai anunciar que ele vai cumprir o contrato, que tá acordado ali já? Acho difícil. Mas vamos começar a falar então de Internacional também. Tem muita situação acontecendo no Inter, tá? A gente tem uma tela para você de negócios do Inter que estão rolando agora. E olha, Glauco, são muitos. Começando aí, tá? O Lisiero tá encaminhado, volante de 23 anos do São Paulo, vem por empréstimo. O Patrick vai lá para o São Paulo em definitivo. O Bustos, sabe quem é o Bustos? Só lembro daquele que jogou há muito tempo atrás no Grêmio. Jogou aqui, né? É verdade. O Fabrício Bustos é um lateral esquerdo que está em negociação, só que tá difícil, tá? Ele joga lá no Independiente. E o último ali, o Inter fez proposta. Volante Flávio, 25 anos. Eu não lembro. Jogou no Bahia, também, né? Eu também não lembro. Eu não lembro. Vou falar baixinho aqui, eu também não lembro dele, mas enfim. Mas assim, ó, desculpa te interromper, já interrompendo. Vamos lá. Méritos, aí se for análise de achar um jogador assim, méritos de quem prospecta o mercado e consegue achar nomes assim que não estão lá, né? Mas aí é o que eu tô te falando. Ontem a gente falou que o Lindoso vai ficar, o torcedor tá pé da vida porque o Lindoso fica, o Dourado vai acabar ficando também. Mas o Inter tá atrás de volante, tá trazendo esse Lisiero, que é bom jogador, 23 anos, e fez proposta pelo Flávio, que tá jogando lá na Turquia, no Giresunspor. Não. Eu vou até ler aqui o nome. Não. Giresunspor, da Turquia. Ele tá jogando, mas o passe dele não é o vínculo dele. O vínculo dele é no Trabzonspor. Tá, então ele tá jogando no Giresunspor. E o vínculo é o Trabzonspor. E tá jogando onde? A gente fica aqui a tarde toda, não tem problema, eu decorei os nomes já, tá? Mas seria um empréstimo até junho de 2023 com o Flávio. Esses são os negócios que estão aos pouquinhos querendo encaminhar. Mas tem outros negócios que estão muito perto de serem fechados hoje. Segunda tela de negócios para você aí do Internacional vai pintar na tela. Tem negócio que deve ser encaminhado hoje. Nicão. Ele está se despedindo do Atlético Paranaense, esse meia, muito bom jogador. Chega para ser titular indiscutível, tá? Deve ser anunciado hoje. Se não for hoje, é amanhã. Foi informado que ontem ele gravou o vídeo de despedida do Atlético. Ele está nesse processo aí. Já com a definição de onde ele vai, né? E tem outra definição importante, tá? Wesley Moraes, atacante, 24 anos, também muito bom jogador, com passagem pela seleção brasileira. É esperado para chegar amanhã a Porto Alegre e assinar contrato de empréstimo de uma temporada. Dois jogadores que vão ganhar ali em torno de 400 mil mensais, tá? O Inter não vai extrapolar esse teto de gastos com esses dois reforços, mas dois jogadores que chegam... O Nicão chega para ser titular, tá? O Wesley chega para disputar com o Yuri Alberto. Sem dúvida. Eu também concordo com isso aí. E bons nomes. Bons. O Inter precisa de caras que nem esse. Olha só, esse golaço do Nicão, deu o título da Copa Sul-Americana para o Atlético Paranaense no último ano. O Inter precisa de caras assim, caras que estão acostumados a vencer, levantar taça. Depois a gente vai ver ali a imagem do Nicão com a taça da Sul-Americana. O Inter precisa de caras com personalidade que cheguem, banquem a titularidade e digam agora é comigo. O Inter precisa desses agora caras. Bola nas costas, pode? Vai. Dali, vem ou não vem? Vem. Essa não estava combinada. Mas vem. Falta só assinar o contrato. Ele deve assinar um contrato de 6 meses, tá?
6 meses para jogar o Campeonato Gaúcho, jogar de repente ali o começo da Sul-Americana e depois ele vira diretor no Internacional, tá? Mas tá combinado. Não estava combinado, por isso não tem a imagem dele aí, mas é uma coisa que eu gosto Não, mas de pegar, entre o Inter e o Dali tá combinado. Tá? Tá beleza. certo. 40 aninhos o Dali. Entonces yo estoy tranquilo, estoy pronto, estoy listo para comenzar a jugar. Y no voy a pular la barca. Yo voy a volver a barca. Sí, Volviendo a la barca. Eu vou agora a rodar. É remar, é isso? É remar. Tá bom, tá bom. Não vai falar em Grêmio eu não quero ouvir. Não, a gente tem que falar vou sair sim. fora. Tchau. Tá bom, vamos botar na tela de negócios do Grêmio também, porque o Grêmio também tem outros negócios encaminhados. O sorriso, Glauco, olha o sorriso aí. Que sorriso é esse? Ah, esse aí. O Grêmio está em negociação com o Sorriso, atacante de 20 anos do Juventude. O Grêmio voltou à carga. Eu disse semana passada que o Grêmio achou muito caro, 7 milhões de reais, mas o Grêmio quer pagar um pouquinho menos e envolver jogadores nesse negócio. O Grêmio está tentando convencer, está tentando dobrar o Juventude. E o Ferreira, outra informação importante, tá? O Ferreira, que tem um dos salários menores do grupo profissional do Grêmio, ele ganha em torno de 140 mil reais mensais, vai ter uma reunião amanhã. Amanhã, para renovar o contrato do Ferreira. Ah, você achou que ele ia embora, né? Não, é que eu achei que era uma moeda disponível que o Grêmio, de repente, podia... Mas não, ele vai ficar no Grêmio e vai ter uma renovação. E essa é a grande questão do porquê que isso não aconteceu ainda. Falta, definir quanto que ele vai ganhar. Lá atrás, o Grêmio tinha botado na mesa 500 pau. 500 mil. Sabe o que o Ferreira disse? Não? Só tem um problema, o Grêmio caiu, né? E aí não vai pagar 500 mil. O Grêmio vai, muito provavelmente, fazer um acordo com o Ferreira para ganhar em torno de 300 mil, com uma cláusula de ampliação salarial para 2023. O Grêmio conta com todos os pés junto que vai subir para a primeira divisão. Tudo vira dinheiro, né? Como gosto, aliás, você tem que me pagar aqueles 50 que tá me devendo. Oi? Tá falhando o ponto, não tô te ouvindo. Vamos Alô, lá. Tô no meio do túnel aqui, Glauco. Aí você amor pela camisa. Aliás, eu tô curioso. Olha só, tô curioso pra ver o vestiário do São Paulo com o Patrick e com o Rafinha, que no Grenal, porque eu sou mais homem que tu, porque não sei o que lá. Verdade, e agora né? vão ser colegas no mesmo vestiário. E mais o Alisson, né? E como é que a gente fica aqui conversando? Porque eles são rivais, porque não se dão. Não se dão. Não, a gente sabe que... Quer dizer... Nem todo mundo sabe, mas os jogadores, eles são amigos, eles se curtem, eles saem junto para jantar, volta e meia, mesmo sendo de time rival. Acho que não tem isso, né, Glauco? Isso é muito a imagem que eles tentam vender. Especialmente o Patrick, né, quando pegou o caixão do Grêmio, fez todo aquele auê junto com o Cortez. Teve até a situação de serem punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Mas aquilo é mais cena, né? A gente sabe que no fundo os caras são amigos, eles não têm essa rivalidade para fora do campo. Ou disfarçam muito bem, que nem nós aqui. A gente disfarça. Por exemplo, eu tenho vezes que eu não aguento mais tua voz. Mas estamos aí. Também não. Vamos de gols da Copinha? Vamos lá, se não dá para encerrar agora. Não, a gente tem mais uns 10 minutos, então. Vamos lá. Aliás, o Inter venceu, né? Venceu. 2-0. Quem que o Inter venceu? O Inter venceu vai. O São Raimundo. Não, Vai. Vai? Tá, fala, rapaz. Tu me deu uma bola nas costas. Ninguém me soprou. Me deu uma bola nas costas e eu fiz o mesmo com um amigo. O Inter venceu o São Raimundo. Então, Roraima. eu falei São Rai. Do Acre, né? Roraima. Do Roraima, claro. É dali, é lindeiro. É perto, né? É norte. Enfim, o Inter venceu, a gente tá vendo aí os gols do Estevão e do Luca. Inclusive esse Estevão, que fez o primeiro gol, falam maravilhas dele, um meia canhoto. Cabeludinho, né? Cabeludinho, bom jogador de meio de campo. Falam que ele é um dos novos talentos dessa base colorada, bom pra ficar de olho, tá? Aliás, ele é um careca cabeludo, porque ele tem pouca... Mas enfim... Não, careca cabeludo é o Guilherme, né? Deixa não, esse aí é careca. Não gasta com shampoo? Não tem uma vantagem? Não tem. O Estevão ali, que a gente tá vendo, gasta horrores com shampoo. Bom jogador, realmente. Viu? Vamos lá, então. Vamos falar de São José, porque o São José também venceu a equipe do Vitória da Bahia por 1-0, gol do Iago. Mas além do gol, eu quero destacar a dancinha. Olha a dancinha deles. Dancinha? Ó a dancinha. Olha aí. Dancinha? Vai, Glauco. Vai, pai Glauco. Vai, faz. O que é isso aí, cara? Eu vou pedir pro Josué botar de novo o gol, porque fica melhor a gente ver a dancinha. O gol eu faria também, a dancinha eu acho que eu não consigo, Glauco. Não,
Se deixar 2 tartarugas, 3 fogem. Ali, ó. Ali, rapaz. Vai, Glauco. Como é que é? O Glauco não tem mais idade pra tênis, copinha, né? O Glauco não tem... O que é isso? É jogando golfe? tênis, porque eu tô disfarçando agora. Parece golfe, tá com a mão aqui? Que isso, rapaz? Ele tá com a mão aqui embaixo. A raquete é do tempo da raquete de madeira. Sabe que eu tinha raquete de madeira, em casa eu jogava tênis contra a parede. Minha mãe adorava. Sim, o capeta é o diabo. Isso e quando eu andava de patinete dentro de casa, ela também adorava. Isso explica muito a questão. Vamos lá. Enfim, muito vamos lá. tombo. Vamos lá, Glauco. Juventude Confiança Copinha também, os gols para você. O Juventude venceu por 2-1. Primeiro gol foi do Ramírez. O Nicolas deixou tudo igual. E o último gol do Juventude de pênalti aos 45 do segundo tempo. Gol do Kelvin. É Kelvin. Não é o Kelvin. É Kelvin. Esse aí, ó. Não, Kelvin. mas deu probleminha na hora do registro. Ali, ó, Kelvin. Sinto muito. Alguém comeu esse N. Alguém papou esse Falando N. em papar, posso ir? Eu tô com fome. Então... De novo? Rapaz, já uma semana criança, eu tô precisando aí. Tá, é só se prometer que amanhã volta com confirmações, tá? Eu não aguento mais esse negócio. Deve. Eu preciso de uma ajudinha de Inter e Grêmio. Porque o Inter deve, o Grêmio deve, todo mundo deve. Falar rapidinho, tá? O Grêmio, ontem a gente comentou, o Grêmio deve anunciar hoje ainda o Beni. Quem? O Grêmio deve anunciar. Se você não me interromper, eu falo, rapaz. Deve. Tá. O Grêmio deve confirmar hoje o Martim Benítez, meio argentino de 27 anos, tá? Tá, e agora eu devo lembrar pra você o seguinte, ó. Olhe pra fora agora, tá? Onde? Neste momento, chove em Porto Alegre. Sensação de abafamento. Até deu uma amenizada e tal. Olha as imagens que o nosso colega Marcos Ozanam fez aqui do Morro Santa Teresa, agora há pouco, são imagens aqui, onde fica o SBT na capital gaúcha, este cenário maravilhoso, tá tremendo essa janela. Ali, ó. Tem um ventão, hein? Tá tremendo, rapaz. Isso aí é time-lapse, conhece aquela imagem acelerada? Eu não sabia. Pô, isso aí se aprende, com o tempo se aprende, tá? São Pedro mandou essa chuva, que é muito bem-vinda. Tirando o fato que eu tomei um banho ao chegar aqui, mas enfim, faz parte também. Não chega aos pés do banho do Eduardo, né? Não, eu imagino o cheiro que tá embaixo daquela capa, todo molhado. Quando ele chegar aqui, nem cachorro vai aguentar o coitado. Mas faz parte da nossa profissão, né? Quem não passou por esses perrengues aí... Eu nunca peguei chuva. Nunca saiu pra rua, nunca fez matéria, tá sempre no ar-condicionado, né? Mentira? Não, é assim que funciona. Eu sei que é a situação. Eu já fiz várias. Eu já fiz até entrada falando de pedrada. Não temos imagem de Gramado para dar uma olhadinha como é que está em Gramado, na Serra Gaúcha. Eu recebi há pouco a informação de um conhecido que mora lá em Gramado que o movimento ainda está intenso na região das Hortênsias. Lembrando que tem Natal Luz até o próximo dia 30 de janeiro, inclusive com acendimento da iluminação, que é de graça, você não gasta nada. Tem programas para todos os bolsos na Serra Gaúcha, aí imagens do Lago Negro. A gente deve ter ainda 18 graus de temperatura e um pouco de chuva. Posso só fazer uma chamadinha ele rápida? Ele voltou. É isso que dá, eu avisei. Fala. Só uma chamadinha rápida. Porque neste domingo a gente está preparando uma matéria especial para o SBT Esporte, 7h30 da manhã, sobre o pedido de impeachment contra o presidente Romildo Bolzan. E provavelmente na sexta-feira a gente vai acabar rodando essa matéria também aqui no SBT Rio Grande. A gente está preparando. O clima nos bastidores do Grêmio para 2022 começa bastante conturbado. Eu vou contar um pouquinho melhor sobre essa situação de possível impeachment. É difícil que aconteça, mas teve o pedido. Então... sexta-feira e depois no domingo, 7h30 da manhã, a gente vai contar melhor essa situação de possível impeachment contra o presidente Romildo Bolzan. Por falar em possível, não dá para dizer que é impossível uma candidatura de Romildo Bolzan. Ele negou. Diz respeito à política, ele negou. Mas a pressão está muito grande do partido, enfim, para que ele seja uma peça fundamental concorrendo ao governo do Estado. Bom, Matheus Schenck, agora sim, né? Agora deu, terminou. Amanhã você volta, aguarda um pouquinho, tá? E amanhã a gente está de volta com todas as informações, os destaques aqui do Estado, no SBT Rio Grande. À noite, você sabe, né? Tem a segunda edição com o Marcelo Chemali. Fique na nossa companhia, nos vemos amanhã. Amanhã o André Hart está de volta, tá? Que saudade. Um abraço, até amanhã. Tchau.